Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos permanecer sob a tutela inacessível de Jesus. Que este frêmito bendito que nos desperta pelo toque amoroso do nosso Mestre nos possa resgatar das sombras insistentes que voluntariamente cultivamos à nossa volta. Eu confesso que eu tenho um problema agora, porque o Emmanuel me deixou em xeque aqui. Se bem que ele não me deixaria em xeque, né? O xeque já está em mim mesmo. Porque a lição que nos foi lida, os judeus iam e criam, porque viam Lázaro, morto há 4 dias, ressuscitado, entre aspas, com Jesus. E no final, Emmanuel nos pergunta: se já fostes tocados pelo Mestre, dá exemplo desta presença em ti. Já fomos tocados? Jesus se acha presente? Tal como Lázaro já nos resgatou da morte dos sentimentos, dos sentidos, da compreensão, na qual imergimos há muito? Esta é a questão. Os Espíritos asseguram que sim. Dentre os milagres de Jesus, este é um dos mais expressivos, mas não é o único. Da mesma natureza, foi com o filho da viúva de Naim, enquanto o corpo era conduzido para o sepultamento. Também com a filha de Jairo, príncipe da igreja, que suplicou de joelhos a Jesus que a resgatasse das sombras da morte. Mas em Lázaro o fato é mais marcante, porque ele padecia de uma enfermidade que causava mau cheiro e já estava há 4 dias sepultado. Apesar das irmãs Marta e Maria de Betânia já terem pedido a Jesus 2 dias antes para que socorresse o amigo, Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus disse para elas: não se preocupem, ele não está morto, ele dorme. Jesus sabia que não havia ainda ali a cessação da vida, o espírito não houvera ainda se desligado do corpo. Havia vida naquele corpo. Mas, em face da ignorância reinante e da impossibilidade de atingir uma compreensão mínima acerca do fenômeno, ele não podia explicar o fenômeno cataléptico. Não havia base para essa compreensão. Então, ele concordou ou assentiu em considerar que Lázaro estava morto e deixou de estar momentos depois, quando Jesus disse a ele: sai, vem, Lázaro. Porque hoje aqui nós estamos a refletir sobre o que significa isso. Porque o Espiritismo não faz milagres. Capítulo 13, item 4 da Gênese. Quem está à busca desse privilégio não deve vir aqui. Porque o Espiritismo não promove esse tipo de fenômeno. Ao contrário, afirma que eles não existem. Todos são fenômenos naturais que fogem à nossa compreensão. Então, por que eles acontecem? Porque é preciso ferir os sentidos brutos
em torno dos quais nos acomodamos, a nossa zona de conforto, né? A gente não quer fazer muito esforço para ir além, então precisa de fatos que sejam impactantes, que revelem um poder extraordinário, que nos digam que algumas leis foram derrogadas por um poder tão insólito, tão especial, tão excepcional, que ali é possível enxergar, perceber, constatar, estar convencido, ir e crer, como os hebreus, como os judeus, que Deus está presente. Os milagres, no sentido teológico, por isso, constituem um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Portanto, é uma derrogação das próprias leis. Existem leis que ordenam todo o universo. E, de vez em quando, Deus diz, não, eu vou derrogar essa aqui para mostrar uma humanidade extraordinária que está lá na Terra, que eu existo. O sentido vulgar é do fato, do fenômeno extranatural, sobrenatural, que está além da natureza, extraordinário. Ele seria inexplicável, porque se for explicável não é milagre. A ignorância vê milagres na ciência. Exatamente porque desconhece certas leis. Nós, de ontem para hoje, fomos obsidiados, se assim podemos dizer, por um smartphone. A minha ignorância levou-nos a perder uma noite de sono, porque qualquer movimento que o smartphone recebia, uma mulher lá de dentro dizia, toque esta tecla 2 vezes. E por mais que nós tocássemos 2, 4, 16, 256 vezes todas as teclas, não conseguimos fazê-la calar. Às 3h50 da madrugada, ela disse, são 3h50. Eu disse, lá, assim não dá. Eu vou precisar de alguém que me resgate desta obsessão da informática. E foi o Edinho, hoje de manhã, quem fez isso. Porque este demônio que estava dentro do meu celular, nem ele, que é perito da informática, conhecia. Então, na nossa casa fraterna, que recomendo todos visitem lá no Guará, conjunto 34N, não é isso? Casa 48, lá tem um moço com poderes sobrenaturais. Chama-se Edinho, ele não quer ser conhecido com outro nome. Eu disse, eu vou citar seu nome hoje na palestra, porque você é um daqueles que, como na época de Jesus, tirava os demônios das pessoas. Você está tirando um demônio do meu telefone. Ele sorriu e, tentando operar o smartphone, descobriu que, em vez de 2, eram 3 toques. E a moça, como por encanto, desapareceu. E eu me vi livre da obsessão. Porque eu estou há 2 dias sem conseguir falar com ninguém, porque eu não me entendo com o telefone. Ignorância pura. E num milagre ele livrou-me dessa perseguição, que hoje de madrugada ia dizendo de hora em hora, olha, são 3 horas e tal, são 2 horas e tal. Qualquer movimento chegava perto da tecla, eu acho que até o vento, se não havia nenhum companheiro ajudando, despertava o celular e dizia, agora você tem que tocar as teclas tais, tais e tais. E eu acordava, tocar tecla. Por isso, o desenvolvimento das ciências fez muitos milagres desaparecerem. Porque ele sobrevive, ele se fortalece, se solidifica com a nossa ignorância. Quando nós passamos a compreender o fenômeno, ele está ali na mesa e não vai falar com ninguém hoje, porque a Edinho me garantiu que essa obsessora, era uma mulher, está sob o domínio dele, até que ele a desperte novamente no celular. O Espiritismo não faz milagres, ele vem revelar uma nova ordem de fenômenos que transcendem o plano sensorial. Ele está além dos sentidos. É promovido por seres tão inteligentes ou menos que nós.
Só que são espíritos sem o corpo. Se leis físicas regem a fisiologia, a biologia, a neuropsicofisiologia dos corpos, há leis que regem esta entidade, os espíritos, as almas, o espírito encarnado, que tem outras características, como a expansibilidade, a plasticidade, a atuação além dos limites espaço-tempo. Para o espírito não há espaço nem tempo. E só isso já nos cria um problema enorme. A supremacia sobre a matéria. Por isso, muitos fenômenos materiais provocados pelos espíritos nos surpreendem, nos assustam, porque eles são incompreensíveis. Fogem da capacidade, dos postulados, dos princípios, tudo que se já descobriu. Esses seres vivem numa interdependência recíproca, de maneira que qualquer ato que qualquer um em qualquer ponto do universo realize, repercute, reverbera em todos os demais. Influenciamos e somos influenciados todo o tempo como espíritos. Apesar dessa interdependência, fomos criados para servir, para amar, e nos aguarda a perfeição infinita, o domínio de todo o universo. Somos herdeiros do universo. E algum pai daria essa herança para um filho irresponsável? Certamente que não. Será que Deus precisa derrogar suas leis para demonstrar o seu poder? Façamos uma pequena viagem somente ao nosso sistema solar. Se nós sairmos da Terra e formos até a Lua, já vamos descortinar uma imensidão que deixou atônitos os astronautas. Se fizermos essa viagem ao Sol, a nossa Terra ficará tão insignificante diante dele que parecerá um grão. Mas o nosso Sol, dentro da Via Láctea, é quase nada. Quase nada. É imperceptível, com 250 bilhões de sóis. Muitos deles, muitíssimo maiores que o nosso. Mas o nosso Sol, perto de Andrômeda, deixa de ser um ponto, ele desaparece. Perto de Arcturus, é um Sol imenso, milhares de vezes maior do que o nosso, ele já não existe. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Poeira no vento. E nós estamos aonde? Se o nosso Sol desapareceu entre os sistemas, será que para agradar um povinho desse, o construtor deste universo perderia seu tempo derrogando as leis que ordenam todo esse universo? Não há fatos muito mais importantes do que a derrogação das suas leis para vermos a beleza, a sublimidade, a extraordinária pureza, justiça, misericórdia, sabedoria em tantos fenômenos que nos cercam? Será que é preciso que alguém nos demonstre que tudo quanto organiza a nossa vida pode de um momento para o outro deixar de viger para que acreditemos em algo além da carne? É essa pergunta que Emmanuel nos fez. Faz Deus milagres? A grandiosidade e a harmonia do universo, o extraordinário poder da vida que se regenera em todos os planos, exige, para a compreensão de seres que são poeira no vento,
para que acreditemos. Não sendo necessários milagres, diz Kardec, para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora das leis gerais. Deus não faz milagres porque, como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Os fariseus e os sacerdotes, não podendo explicar o que Jesus fazia, adotaram uma outra postura, disseram assim, não, isso é coisa de demônio, Satanás. Ele é aliado de Satanás, fazendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Uma de duas. Ou o demônio é um cara legal, está fazendo bem, ou precisamos arranjar um outro conceito para essa entidade que se reconhece como fonte de todo mal. Tal como Deus não faz milagres, o demônio também não existe. Ele é um parceiro de mentes maliciosas ou pouco esclarecidas, que mantém um regime de dependência e ignorância que escraviza milhões de pessoas há séculos, há milênios já. Porque na medida que a responsabilidade não é nossa, se a responsabilidade é de Deus e Jesus, se nós já fizemos tudo o que devíamos para vencer as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, os nossos problemas, pronto, isso é a ação do demônio. Nós poderíamos dizer que Jesus era um médico das almas. E sendo médico das almas, tudo o que ele fez envolveu a restauração da saúde física, psíquica ou espiritual das pessoas, expulsando demônios, curando enfermidades. E o que ele sempre disse nesses momentos? Ele dizia, olha, Deus tem idiosincrasias como os homens o concebem, e ora ele está irritado, ora ele está de bom humor, ora ele está benevolente, ora ele está irascível, e devemos fazer oferendas a ele para que a sua boa vontade se manifeste e o milagre se dê na sua vida. Se remova do seu fígado a gordura que se acumulou pelos seus excessos durante anos. Que aquela ruptura afetiva que gerou em você tanto desconforto e hoje um câncer vá ser removida a despeito da sua responsabilidade no evento. Chico Xavier foi convidado a um milagre e por alguém que tinha poder para fazê-lo em termos. Zé Arigó convidou o Chico, ou ofereceu-se ao Chico, para tirar uma enfermidade que ele tinha no peito, trazia-lhe uma dor extraordinária. Ao saber disso, quem não gostaria na época de passar pela mão de uma pessoa, a pessoa chegava na posição fetal, com um problema na coluna, ele colocava a mão ou introduzia a ponta de uma caneta sem sangrar nas costas da pessoa, a pessoa levantava e saía andando. Poder magnético extraordinário. Quem não gostaria dessa solução? Há algumas por aqui, por perto, a gente conhece. O que respondeu Chico? Meu querido Zé Arigó, muito obrigado, mas eu não quero trocar de doença. Porque você pode, e ele reconhecia isso no Zé Arigó, você pode me curar desta doença. Mas eu vou ter outra diferente, desconhecida, que eu nem sei qual é. E em razão dessa, eu talvez não consiga conviver como eu já convivo com essa. Eu estou bem com essa. Eu sei quando ela surge, eu já tenho alguma intimidade. Eu já conheço os momentos que ela chega, quando sai, quando insiste em ficar. E dialogando com ela, nós já estamos nos resolvendo. Se você me trouxer outra doença, pode prolongar o meu sofrimento. Muito obrigado, não quero não. Nós vivemos à busca dessas soluções mágicas. E na doutrina espírita não há solução mágica. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. Deus não permite.
porque iria eliminar a nossa capacidade de superação. Se por um fenômeno extraordinário qualquer, um magnetizador tirar toda a gordura que se acumulou no fígado, restaurar o nosso equilíbrio hepático, e dali para frente não mudarmos o próprio comportamento, daqui a pouco nós vamos precisar de outro fenômeno desse. E isso é regime de dependência, de troca. Deus não nos quer dependentes, escravizados aos bruxos, aos feiticeiros, aos mágicos, aos ilusionistas, aos pastores, aos padres e aos médiuns. Muitos vêm aqui com o mesmo condicionamento atávico de querer uma solução pelo passe. Aí se sente aliviado. Ai, eu já descobri que tem uma senhora que dá um passe que você não acredita, Zilá. Então eu já fico medindo na fila. Quando eu entro, eu já corto o caminho e fico na frente dela. Não, porque o passe daquela moça não é brincadeira. Eu saio daqui renovado. O problema é que no sábado, no domingo, na segunda seguinte, eu tenho que estar de volta, porque estou sentindo tudo novamente. Adiantou remover a sobrecarga? Quem é que pode resolver esse problema? Apenas nós. Não há solução fora de nós nesse âmbito. Porque Jesus sempre dizia: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Não reincida no erro. Mude a sua forma de agir, de pensar, de ver. André Luiz tem um texto primoroso. Ele diz assim: nós não sabemos receber, ou seja, as sementes benditas quando encontram o nosso corpo, como está acontecendo agora. Vibrações sutilíssimas são derramadas sobre a nossa cabeça, sobre os plexos coronários, os principais do corpo. E como pétalas de rosa desabam do coração de Jesus, e agora mesmo, com efeito sedativo, energizante, revigorante, está tocando os nossos corpos. Nós estamos sob esse influxo bendito. Pequenas estrelas luminosas cintilando, quando nos tocam, desaparecem, deixando a sua marca de luz em nossa estrutura. Se não soubermos acolher estas sementes e fazê-las reproduzir em nós, vamos ter que voltar outro dia para que essas sementes sejam novamente derramadas. É simples assim. Por isso Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Por que o grão de mostarda? Porque é uma das menores sementes que existe. E dá uma planta frondosa, bonita, mas é das menores sementes. Nós somos como sementes de mostarda, colocadas no seio dadivoso da terra, rompemos a casca na direção da luz que todos buscamos. Mas é preciso romper a casca. É preciso fazê-la germinar. Então André Luiz diz assim: nós em geral não sabemos receber porque não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir porque não sabemos agradecer. Então chegamos aqui, todos portadores de problemas, alguns gravíssimos, muito sérios, outros menos sérios, enfermidades crônicas ou agudas, problemas que se alongam na família, no trabalho, nas relações em geral. E o que fazemos diante do Cristo, que agora com os seus braços dadivosos projeta sobre nós essas energias? Até o ar mudou.
A atmosfera aqui é diferente. Porque ele nunca recusa um chamado, um apelo, nunca. Mas o que nós estamos pedindo agora? Senhor, como Lázaro, toca-me e liberta-me desse problema. Ajuda-me nessa enfermidade. Cura-me com a tua misericórdia. E ele nos diz: mas vos dirige o remédio. As sementes já foram inoculadas na sua corrente sanguínea, através dos seus pulmões, já percorrem a corrente sanguínea. Olha, meu irmão, um aparelho sutilíssimo, como um tomógrafo, agora escaneando a sua mente, verifica que esse elemento renovador da vida e do equilíbrio encontra na sua mente um obstáculo. O seu hipotálamo está segregando neuropeptídeos da inconformação, da tristeza, neuropeptídeo da irritação, da cólera, do ciúme, da inveja, do desalento, da desesperança. E esse agente renovador da vida não vai conseguir prosseguir se não encontrar em você a terra dadivosa da germinação. Como é que a gente muda o nosso hipotálamo agora? Como é que, em vez de segregar esses neuropeptídeos que são bloqueadores da semeadura e do revigoramento de nós mesmos, ele encontre campo para reproduzir-se? É preciso uma atitude mental, uma mudança na estrutura psicológica que remova de nós o obstáculo. Nós precisamos saber pedir para saber receber. Mas para saber pedir, nós devemos agradecer. Senhor, obrigado por este problema. Até hoje eu não tinha compreendido o seu sentido. Obrigado por essa enfermidade, Senhor. Obrigado por esse impacto e essa sensibilização profunda que se traduzem em dor e aflição, porque neste momento se opera em mim o resgate das sombras que plantei em mim mesmo. Porque a ninguém podemos atribuir a causa disso, senão a nós mesmos. A atitude mental de gratidão começa a fazer o nosso sistema trabalhar de forma diferente. Se havia revolta, já há menos revolta. Se havia resignação, já há um grau de resignação. Se havia impaciência, já somos um pouquinho menos impacientes. E à medida que nos esforçamos em mudar a nossa atitude mental diante da vida e diante dos problemas, a fonte de restauração que está lá dentro começa a promover os pressupostos da renovação externa. Mas se não dermos esse passo, como Emmanuel nos lembra, não há como resolver a questão. E a nossa fé ainda é pequena, porque nós decidimos que o fenômeno espírita tem que ser como um antibiótico. Efeito imediato, rápido e pouco duradouro. Tem que tomar rápido e resolver rápido, embora eu não tenha nenhuma disposição de mudar. Vale dizer, eu descompensei esse sistema
por estar despejando na minha estrutura cortisóis, do estresse, adrenalina, noradrenalina. A Sheila diz o seguinte, pode ser que alguns já estejam impacientes, né? Com o relato neuropsicofisiológico. Se uma impaciência, uma irritação chegou, acenda a luz vermelha. É o início de um processo obsessivo. Pode ser que seu celular comece a tocar e não pare mais. Ou aquela moça que eu falei no início, decida dizer o que você deve fazer da sua vida até as 3h50 da madrugada. Porque fomos nós as antenas geradoras da conexão. Hoje isso está comprovado fisicamente. Os neurocientistas estão dizendo que é isso mesmo. Nós segregamos determinados estímulos dentro do próprio corpo e eles se tornam receptores desta mesma coisa no ambiente. Se costumamos nos irritar, vamos nos aproximar de pessoas que se irritam com facilidade. Se temos ciúme, vamos nos aproximar de pessoas que têm ciúme. Se somos invejosos, vamos atrair para o nosso campo de vida pessoas invejosas. E à medida que descompensamos a própria estrutura, vamos reforçando o esquema fora de nós. E na fonte, como Lázaro, nós já fomos tocados pelo Cristo. Os seus milagres estão sendo operados agora. Aquele que aguardávamos. Pão nosso, Emmanuel. Jesus promove hoje, em quantidade e qualidade, fenômenos muito mais expressivos do que no passado fizeram. Quando falamos com médiuns videntes, como o nosso muito querido Júlio César Grande Ribeiro, chamado Julinho, do Espírito Santo, ele descrevia para nós, enquanto se refletem os pensamentos e os sentimentos sobre o Evangelho de Jesus, como é que os espíritos, os médicos, os enfermeiros do espaço agem. Imediatamente instalam em nós fios, equipamentos, inoculam remédios, enquanto nós estamos nesse estado de busca, de expectativa. Neste momento, a nossa pituitária está funcionando diferente. Há um fragmento de esperança. E quando a esperança chega, toda a estrutura se renova. Onde há esperança, há sempre um caminho. Onde há fé, não importam os caminhos. Onde há caridade, se acham todos os caminhos. Se queremos fortalecer essa semente bendita que foi depositada no nosso coração agora, além da atitude mental de agradecer a Deus e orar fervorosamente para que continuemos no caminho da solução, devemos apresentar-nos como recomendou Emmanuel, fazendo o bem, neste domingo, pelo maior tempo que seja possível. Vamos daqui até em casa orando pelo menos, orando por nós, por quem amamos, ou por quem não amamos, ou por aqueles que não nos querem bem. Se não podemos agir fisicamente, hajamos mentalmente, de maneira a sermos como Lázaro, tocados por Jesus agora. Vamos dizer isso ao mundo. Se não houver essa mudança mental, se não houver mudança de comportamento, não há saída, porque a esperança sequer surge num sistema obnubilado por essas sombras. Há um experimento extraordinário, recente,
já houvera sido feito na Universidade de Virgínia por Ian Stevenson, com detectores de mentira, aparelhos antigos, cujas agulhas ligadas a peixes, a plantas e outros seres revelavam fenômenos extraordinários. Quando se matava um camarão aqui, a 30 metros de distância, um outro camarão da mesma família desmaiava com o mesmo DNA. Hoje pegaram DNAs humanos e submeteram esses DNAs a atmosferas distintas. Quando a atmosfera é como essa, de enlevo, de busca da luz, da expectativa da bênção, as cadeias se alongam. Uma certa energia na nossa estrutura cromossômica altera a estrutura, dilatando-a. Da mesma maneira que quando os sentimentos, as reações, os pensamentos são pessimistas, negativos, são de traumas, acidentes, dramas, esta cadeia se contrai como na defesa. E como que recusa compartilhar o que recebe com o meio ambiente. Fizeram esse experimento a alguns centímetros dos conteúdos de DNA. Foram separando até chegar a 80 quilômetros. Depois de 80 quilômetros, eles pararam, porque não havia mais necessidade de comprovação. Nós temos uma energia interconectada que nos permite, com a nossa irradiação, ir a centenas, milhares de quilômetros com a natureza das nossas expressões íntimas, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e, fundamentalmente, da nossa vontade. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, disse-nos Jesus. Se estamos sendo resgatados por Ele, o que esperamos? O que queremos? De que precisamos? Se até a estrutura biológica é capaz de responder aos nossos sentimentos, ampliando-se ou contraindo-se, o que devemos fazer agora? Já que ainda estamos à espera de milagres e já sabemos como produzi-los. Se somos tal qual a semente da mostarda, infinitamente pequena, neste imenso universo de possibilidades, somos também, como na parábola da semente, a fonte da vida, a fonte do bem, a possibilidade de criação ininterrupta. Se, como diz Clarencio, instrutor de André Luiz, comparando-nos ao sistema animal, quando éramos animais, os pensamentos eram fragmentados, os sentimentos meramente instintos. Na fase hominal, os nossos pensamentos são contínuos, mas as emoções fragmentadas. Por isso vamos e voltamos, cremos e descremos, queremos e não queremos. Caríssimos irmãos, se podemos promover fenômenos que restaurem o ânimo, a esperança, a vida, se somos a fonte da vida, cabe-nos agora dizer: Senhor, muitíssimo grato, Senhor, porque um dia decidistes criar-nos, e o fato só de viver já nos dá motivo suficiente para agradecer do fundo da nossa alma, Senhor. Muitíssimo grato pela nossa existência. Muitíssimo grato pelas possibilidades, pelas oportunidades, pelas bênçãos que nos chegam. Muitíssimo grato pela dor,
pelo problema, pela enfermidade. Muitíssimo grato pelo estímulo, Senhor, que nos dás, para que nos levantemos, e ainda que com joelhos desconjuntados, como Paulo, possamos te seguir. Um fragmento da tua luz, Senhor, seria capaz de arrebatar-nos de vez. Sabemos que não podemos sequer suportá-la na intensidade que o teu coração gostaria de nos dar. Mas concede-nos por misericórdia um pequeníssimo fragmento do teu poder, Senhor, fazendo com que o frêmito bendito do teu coração junto ao nosso crie em nós a esperança de que somos construtores do nosso destino. Filhos do Pai amantíssimo, lucigênitos, capazes de tudo, de remover montanhas, de seguir em frente, saudáveis, admirados, respeitados, queridos, considerados. Mantém em nós, Senhor, a chama viva da fé raciocinada, aquela que não nos engana, aquela que não nos deixa perder-nos pelo caminho por falsos profetas, por falsos convites que nos prometem curas espetaculares à custa de alguns denários, ou cruzeiros, ou reais, ou dólares. Porque queremos ter, Senhor, a confiança sólida de que junto a Ti nada nem ninguém pode perturbar-nos a livre volição. Nestes momentos decisivos para a humanidade e para nós mesmos, quando os Teus mensageiros de luz retornam à Terra e tão próximos de nós estão que quase conseguimos, Senhor, ouvir-lhes o conselho abençoado dos Teus ensinamentos em nossa alma. Neste momento de extraordinário valor, dá-nos paciência, Senhor. Dá-nos resignação. Dá-nos coragem para prosseguir. Ajuda-nos a enxergarmos o milagre da bênção que recebemos agora, muito além dos nossos sentidos, muito além da nossa capacidade de ver, de ouvir ou de sentir, porque ainda somos quais os cegos de Jericó, Senhor, arrojados no caminho, aguardando o Teu toque bendito, de maneira que levantemos e Te sigamos. Que possamos ser não como os 10 leprosos que Te procuraram no caminho. Quem sabe compusemos esse grupo. Mas ser apenas um deles, o que voltou para agradecer-Te. E segundo nos conta a história, o único que permaneceu são até o fim da vida. Nossa gratidão, Senhor, o nosso reconhecimento, o nosso louvor e a nossa súplica, para que nos ajudes a fazermos germinar em nós as sementes que recebemos aqui. Sementes de vida, de esperança, de saúde, de força, de coragem, de luz. Muita paz a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que neste momento nos envolve com as suas vibrações amorosas.